Olá pessoal, na aula de hoje nós iremos aprender sobre pressão atmosférica. E primeiramente, nós precisamos definir o que é pressão atmosférica. Então, pressão atmosférica é tão somente a pressão que o ar exerce. Então, lembrando que a definição de pressão na física, nós temos que pressão é força sobre área, né? Então, no caso da pressão atmosférica, é a pressão que o ar exerce, ou seja, uma determinada massa de ar, uma coluna de ar, que exerce um determinado peso, seria o peso dele, ou o peso dessa massa de ar, exercido sobre uma determinada área. Então, essa é a definição de pressão atmosférica, que é justamente a pressão que o ar exerce. E para determinar o valor da pressão atmosférica, como nós conhecemos hoje, quem determinou foi Torricelli, através de um experimento onde ele tinha um tubo e preencheu esse tubo com mercúrio. Então, esse tubo tinha comprimento de 1 metro e preencheu de mercúrio. Aqui em cima era tapado e embaixo era aberto, e colocou o dedo e também com uma vasilha com mercúrio aqui disposta, e depois ele colocou esse tubo com mercúrio dentro dessa vasilha também contendo mercúrio e tirou o dedo para que começasse a derramar o mercúrio na própria vasilha, que continha mercúrio também. Então ele verificou que a coluna de mercúrio desceu até 76 centímetros. Então, por isso ele estipulou que essa pressão atmosférica, que era a pressão que o ar estava exercendo aqui nessa região, que impediu com que derramasse o restante do mercúrio aqui sobre essa vasilha. Então ele definiu como sendo a pressão atmosférica de 76 centímetros de mercúrio, que é igual a um atm, e que isso também corresponde a 101,325 kPa, que é a unidade que nós estamos trabalhando no nosso estudo, sempre em quilopascal. Os aparelhos que medem a pressão atmosférica são o barômetro, que é com mercúrio, e temos o barógrafo, onde é registrado através aqui numa folha de papel aqui específica para registrar a pressão atmosférica a cada instante. A diferença entre os dois é porque esse barógrafo ele fica registrando a cada momento. E o barômetro é preciso que você venha adentre e olhe para ver onde é que está a coluna de mercúrio para medir a pressão atmosférica. Então precisa de ver, de olhar com precisão e com cautela para que não haja erro nessa mudança, para que não haja um erro nessa pressão. Então, vamos definir o que é isóbaras. Isóbaras, elas são linhas que representam a mesma pressão. Então, para vermos isso aqui na prática, nós temos aqui uma carta onde tem essas isóbaras. As isóbaras são essas linhas que representam a mesma pressão. Então, onde estiver cortando essa linha, é esse valor aqui por todo, no caso aqui, todo o mapa onde ele está cortando esse valor da pressão. Então, essas linhas representam a mesma pressão. No caso, essa pressão aqui está em milibar. Então, todo esse valor aqui cortando aqui de 1020 milibar, ele vai até aqui, 1017 até aqui. Onde tem B representa uma baixa, onde tem A representa uma alta pressão. Então, o que vem a ser ciclones? Então, ciclones são centros de baixa pressão que giram no sentido horário no hemisfério sul, ou seja, é uma circulação de ar que está girando no sentido horário. Lembrando que para o hemisfério norte acontece o oposto. Então, nós temos para um ciclone no hemisfério norte girando no sentido anti-horário, mas aqui no hemisfério sul gira no sentido horário. Então, veja aqui que é uma circulação de ar no sentido horário, onde a superfície acontece uma convergência de ar e, em altos níveis, uma divergência do ar.
então a essa circulação. Os anticiclones são justamente centros de alta pressão que giram no sentido anti-horário aqui no hemisfério sul. E, consequentemente, no hemisfério norte, eles giram no sentido horário. Lembrando que sempre é o inverso entre os hemisférios. Então, veja que uma circulação no sentido anti-horário, a circulação de ar no sentido anti-horário, e acontece na superfície a divergência do ar e, em altos níveis, convergência do ar. Então, por isso que é importante nós vermos essa relação aqui entre ciclone e anticiclones, porque os ciclones proporcionam sempre chuvas, porque a ascendência de ar, veja que a convergência de ar aqui embaixo, a superfície, o ar se eleva e proporciona a formação de nuvens. Então, sempre atrelada a outras condições atmosféricas, a baixa pressão proporciona chuvas, enquanto anticiclones não proporcionam chuva, mas sim podem intensificar ventos numa determinada região, é o que ela proporciona. Mas veja que não há formação de nuvens aqui em um anticiclone, ou seja, numa alta pressão. Então aqui está um mapa onde tem os centros de alta e baixa pressão, que são círculos concêntricos, onde se verifica um aumento da pressão, então conforme esses círculos, então nós verificamos um único centro, então temos o centro de alta e temos um centro de baixa, também formando uns círculos concêntricos de baixas pressões. Então, nós vemos aqui o efeito da pressão atmosférica com altitude e também temperatura. Nós vimos que a pressão atmosférica ela diminui com altitude e aumenta. A pressão atmosférica diminui quando a altitude aumenta e também vai diminuindo, aumentando a pressão quando vai se aproximando da superfície. Então, nós temos aqui também que a densidade do ar diminui com a altitude, de forma semelhante à pressão atmosférica, e esse gráfico mostra isso. A temperatura também vai caindo de acordo com a camada em que ele se encontra, como já foi visto isso aqui em assuntos passados, que aqui na primeira camada, na troposfera, a temperatura vai caindo com a altitude. E isso também há uma queda, aqui começa a pressão atmosférica em 1000, aqui está em milibar, aqui está a pressão à superfície, e à medida que vai obtendo determinada altitude, então essa pressão vai caindo na mesma razão, quase na mesma proporção que a densidade do ar. Lembra que também, como vai diminuindo a quantidade de ar, a massa de ar na atmosfera com altitude, então a tendência também é essa densidade diminuir. Então, para nós calcularmos aqui a pressão com uma determinada altitude, para nós determinarmos, então nós utilizamos essa equação, que pressão atmosférica é igual a 101,3 vezes 1 menos 0,0065 vezes A, onde esse A é a altitude, dividido por 288, isso aqui elevado a 5,257. Essa aqui a gente considera para uma atmosfera padrão, para calcular a pressão atmosférica a uma determinada altitude. Lembrando que essa pressão atmosférica é dada em quilopascal, porque nós calculamos ela em quilopascal, ok? E a altitude é dada em metros. Então, essa é a equação para calcularmos a pressão atmosférica a uma determinada altitude. E nós temos aqui a força gradiente horizontal de pressão, que é a força gradiente horizontal de pressão, é tão somente essa força que é determinada através das isobras. Temos uma isobra aqui, e à medida que a pressão vai aumentando, temos uma pressão menor, 1000 milibares, e temos outra pressão maior, 1004 milibar. Então, o sentido do deslocamento é da menor para maior. O gradiente horizontal de pressão ela vai da menor pressão até a maior pressão. E para a gente calcular essa força gradiente horizontal de pressão, nós utilizamos a seguinte equação. P2, que é a pressão na pressão de maior valor, menos
a pressão de menor valor, onde está se considerando nas isobras, dividido por x2, que é onde a posição que a maior pressão se encontra, menos a posição da menor pressão, onde a menor pressão se encontra. Então, o gradiente horizontal de pressão é tão somente a variação de pressão numa determinada posição, ou seja, em relação a um determinado deslocamento, o quanto ela varia com relação ao deslocamento. Então, nós podemos ver aqui, nós temos uma carta de isobras, onde temos uma baixa pressão, e observamos aqui um gradiente horizontal de pressão maior, onde as isobras são mais próximas. Quanto mais próximas as isobras, maior o gradiente horizontal de pressão. Lembrando que essa distância entre as isobras, justamente, quando reduz, aumenta o gradiente horizontal de pressão, já que nós vimos que essa distância é inversamente proporcional ao gradiente horizontal de pressão. Então, podemos ver um exemplo prático aqui, para nós calcularmos a pressão a uma determinada altitude. E vamos calcular aqui para a areia, a pressão atmosférica para a cidade de Areia, sabendo que essa mesma se encontra a 620 metros acima do nível do mar. Então, lembrando, nós vamos calcular a pressão atmosférica por essa equação, onde teremos 101,3 vezes 1 menos 0,0065 vezes A dividido por 288. Isso aqui é elevado a 5,257. Substituindo o valor de A aqui da altitude, que é de 620 metros, lembrando que esse valor de A é em metros, então, substituindo aqui o valor de A, vamos continuar a nossa operação. Então, repetindo, aqui essa multiplicação aqui, 0,0065 vezes 620, nós temos como resultado 4,03. Então, teremos 1, que é daqui, menos 4,03 dividido por 288. Vamos efetuar essa divisão, que nos fornece como resultado 0,014. Agora, nós iremos subtrair 1 menos 0,014 e obtemos 0,986. Então, lembrando que nós temos aqui esse valor que está dentro do parênteses. Então, resolvemos o parênteses e agora nós iremos resolver essa potência, onde 0,986 está elevado a 5,257. Então, nós obtemos como resultado 0,928, que multiplica 101,3. Então, o resultado dessa multiplicação, nós temos como a pressão atmosférica para a areia 94 kPa. Então, esse é o valor da pressão atmosférica a altitude de 620 metros, que é para a cidade de Areia. Ok? Então, isso aqui, lembrando que a pressão atmosférica é dada em quilopascal, a altitude em metros. Então, para calcular a pressão atmosférica, basta você ter a altitude em um determinado local, que é fácil definir ou determinar o valor dessa pressão atmosférica. Então, para a gente calcular já o gradiente horizontal de pressão, vamos ver esse segundo exemplo, onde nós temos várias linhas, várias isobras, e temos começando em 1001 milibar, que vai até 1010 milibar. Então, a variação de 3 milibar de uma isobra para outra, e aqui mostra a seta dizendo que aqui é o sentido crescente. E esse sentido crescente é justamente o sentido do gradiente horizontal de pressão. E a distância entre a primeira isobra e a última é de 100 km. Então, lembrando que para calcular o gradiente horizontal de pressão, teremos P2 menos P1 dividido por x2 menos x1. Então, P2 é a distância máxima, está aqui, onde está sendo considerada a isobra, no caso de 1010 milibar, menos P1, que é de 1001 milibar, que é a primeira isobra, e x2 menos x1 é toda essa distância aqui, 100 menos 0, então vai ser 100. Como a distância é em quilômetros, então teremos 100 km a distância
entre essas isobras. Então, teremos 1010 menos 1001 dá 9 milibar, dividido por 100 km. Então, o resultado da variação desse gradiente horizontal de pressão, ele varia de 0,09 milibar a cada quilômetro. Então, isso implica dizer que essa pressão vai aumentando de 0,09 milibar a cada quilômetro. Então, à medida que for passando 1 quilômetro, ela vai acrescentando essa pressão em 0,09 milibar. Então, pessoal, fica aqui o nosso exemplo e até a próxima aula.